Quando falamos em riqueza e poder, talvez o primeiro país que vem à sua mente seja os Estados Unidos. E entre os 45 presidentes que os Estados Unidos já teve, talvez o mais marcante seja Donald Trump. Na sua campanha, ele falou que não iria receber salário de presidente. E depois que ele venceu, ele falou que por lei ele era obrigado a receber pelo menos $1. Portanto, iria receber $1 por ano ao invés dos seus 400 mil de salário presidencial. Mas Donald Trump já tinha uma fortuna de mais de 3 bilhões de dólares naquela época. Hoje, a sua fortuna é de algo por volta de 2,5 bilhões. Donald Trump é para os Estados Unidos, digamos que o equivalente a Flávio Augusto ou Silvio Santos aqui no Brasil. Aquela pessoa que a multidão diz ser visionária, ser uma pessoa que onde colocar a mão vira ouro. Mas existe um indivíduo que talvez ele não seja apenas o presidente mais rico do mundo. Talvez ele seja a pessoa mais rica do mundo. E essa pessoa é Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Putin era um dos membros da KGB, que em português significa Comitê de Segurança do Estado. A KGB era a principal organização de serviço secreto da União Soviética. A mesma funcionou do dia 13 de março de 1954 a 6 de novembro de 1991. Muitas pessoas o chamam de o Rambo russo. E agora eu vou te dizer algumas das razões. Ele é amigo do Steven Seagal, ajudou a apagar incêndio em floresta, é um grande jogador de hóquei, ele abraça ursos polares e é faixa preta em judô. O cara tentou dobrar uma frigideira na marra e põe até tigre para correr. E tem um patrimônio líquido de mais de 200 bilhões de dólares, o que faria dele o homem mais rico do mundo. Ok, mas quando falamos em homens mais ricos do mundo, os que vêm na mente são Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, mas Putin? Então, mas é aí que tá. Ninguém sabe exatamente quanto em dinheiro o Putin tem. Isso na verdade é um enigma, pois ele conseguiu muito dinheiro através de corrupção, da qual ele conseguiu bilhões através da utilização de fundos governamentais e uma intensa rede de contas bancárias offshore. Putin chegou ao poder como primeiro-ministro da Rússia em 1999 e acabou se tornando presidente da Federação Russa. Ele inclusive foi elogiado por fortalecer a economia na Rússia, mas ao mesmo tempo as atividades políticas na qual ele exercia eram obscuras e controversas. Isso devido ao fato das contradições nas eleições livres, na liberdade de imprensa e frequentemente ele tentava dar ordem de prisão para qualquer político que fosse opositor a ele. E isso aqui eu tô falando do leve, ele foi acusado até de ter envenenado 2 pessoas. Em outras palavras, ele sempre ficava putinho com qualquer um que fosse opositor a ele. Então quando você leva em consideração isso que eu já falei e o fato de que a Rússia não tem lá uma democracia, soma a isso o fato de que o Putin foi obrigado a entregar uma declaração da renda de todos os anos da sua presidência em 2018. Ele relatou que ganhou cerca de 113 mil dólares em um ano e que tinha um total de 243 mil dólares distribuídos em algumas contas bancárias. Ele também ressaltou que tem um apartamento de 800 pés quadrados, 2 carros da era soviética e um caminhão. E ontem eu dormi com a Mia Khalifa. O que provavelmente esse safado tem são 58 aviões particulares, incluindo um enorme jato particular que é banhado a ouro. Ele também foi associado a 1,2 bilhão de dólares a iate, casas de luxo e, por mais bizarro que pareça, uma mansão de 1 bilhão de dólares. E também tem várias outras casas na Rússia e também ao redor do mundo que acredita ser de posse do Putin. Alguns dos quais têm pistas de boliche, piscinas aquecidas com azulejos dourados e grandes cinemas. Eu sei, você provavelmente está pensando, mas peraí, associado, o que é que você quer dizer com isso, associado? Isso significa que alguma pessoa que é próxima do Putin fez uma compra na modalidade offshore. Ou seja, eu estou falando que muitas compras foi feita por um amigo dele, da qual o amigo não teria condição de fazer aquela compra, mas de alguma maneira aparenta que a compra foi feita para ele. E boa parte da fortuna do Putin tem uma ligação direta ou indireta exatamente com isso que eu tô acabando de te falar. Então, se você levar em consideração as suas participações que ele tem em algumas empresas, da qual não se sabe exatamente como ele conseguiu aquele capital para investir ali, mansões bilionárias que ele foi fotografado lá dentro, mas isso não significa que a mansão seja dele. Isso sem contar que muitas vezes ele aparece em reuniões com relógios e ternos caríssimos. Logo, é
minimamente questionável o verdadeiro patrimônio do presidente da Rússia. 1947. Após a Segunda Guerra Mundial, tivemos um período chamado Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Mas é importante ressaltar que o principal país da União Soviética era a Rússia, então era Estados Unidos versus Rússia. E ressaltando que era uma guerra fria, era uma guerra econômica, não era um conflito direto entre as duas nações. Então era uma guerra fria entre o capitalismo e socialismo, Estados Unidos e Rússia. Só que em 1949 foi criada a OTAN. Basicamente a OTAN seria um tipo de bloco militar dos Estados Unidos que dava apoio a países capitalistas da Europa Ocidental. Então no período da Guerra Fria, a Europa foi dividida entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Mas aí, em 1991, acontece o fim da União Soviética. E então tivemos alguns países que tiveram grande poder, como a própria Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Estônia. Ok, então você já entendeu que em 1991 a Ucrânia conseguiu se tornar um país independente. Então nesse período os Estados Unidos estavam em boa fase, metendo 7-1 na Rússia, enquanto a Rússia estava tentando não tomar gol. E nesse momento a OTAN inventou de continuar ganhando mais espaço na Europa. E dessa vez a OTAN foi para o leste europeu, exatamente o lugar onde tem mais influência da União Soviética. E aí a Estônia, Letônia e Lituânia passam a fazer parte da OTAN, exatamente aqueles que eram da República Soviética. E aí nesse momento a Ucrânia fica meio interessada, acho que eu quero fazer parte também. Mas se liga só, por volta de 2007, Putin queria tornar a Rússia uma grande potência, não só na Europa, na Ásia também. Só que aí se você presta atenção, a Rússia querendo crescer e a OTAN crescendo lá, o negócio não tá dando muito certo. E a OTAN sempre dizendo, olha Ucrânia, se tu quiser fazer parte da gente, estamos aqui de braços abertos. Só que o problema é que você tem que entender que, coloca o mapa aí editor, presta atenção aonde é a Rússia e aonde é a Ucrânia. Presta atenção aonde é a capital da Rússia e onde é a capital da Ucrânia. E aí você entende claramente o porquê o nome dele já é Putin, ele ficou Putin com a situação. Então aí a Rússia disse, Ucrânia, não se afilie com a OTAN, eu não posso perder a influência daqui, aqui já começa a me ameaçar demais. Para você ter uma ideia melhor, imagina por exemplo, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia sendo o mesmo país, mas a Ucrânia não se aceita como sendo um país russo, ou melhor, como sendo uma parte da Rússia. Então é como se a Rússia entendesse que a Ucrânia não só está virando as costas para o irmão, mas está dando as costas para lutar com o inimigo. E a Rússia não esperava que a Ucrânia fosse ter uma resistência como teve. Sem contar que a Rússia também não conseguiu os apoios que também imaginou que conseguiria. E atualmente a Rússia está à beira de um colapso, com sua moeda valendo 80% menos do que quando iniciou a invasão na Ucrânia. Sabe quando cancelaram o WhatsApp no Brasil? Pois bem, a Rússia está querendo fazer algo parecido, querendo cancelar a internet na Rússia para parar de ter influência do Ocidente. E o mais bizarro disso é que você não consegue ter noção da economia dos bancos russos, pois eles não vão te passar essa informação nesse momento. Mas a questão principal é que não importa se for a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos que vença. Isso não é um jogo de futebol, são vidas que estão sendo sacrificadas em troca de imbecis que querem dizer que o seu ego é mais importante do que várias vidas. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Não faz a mínima diferença quem vença ou quem perca a guerra. Todos vamos perder.